Boa noite, como é que vocês estão hoje? Estamos aqui prontíssimos para começarmos 1 Crônicas, capítulos 5 e 6. Então, Revelação de Jesus Cristo também. E vamos continuar nas descendências, nas tribos e, obviamente, em tudo aquilo que Deus puder adicionar à nossa leitura de acordo com a sua vontade, né? Então, vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar. Bom, obviamente que muitos desses nomes, só um parênteses, né? Muitos desses nomes vocês não lembram, muitos desses nomes nós não lembramos, muitos desses nomes nós vamos lembrar sim, nós vamos, como é que diz? Ter algum tipo de memória, alguma coisa que vocês, acho que eu lembro desse nome. Então, caso tenham dúvidas, caso queiram saber mais quem é esse, de onde veio esse, pesquisem, busquem. Deus honra muito aqueles que buscam o entendimento, aqueles que procuram estudar. Eu, Provérbios, né? Busquem, procurem. Se tiver algum nome, alguma coisa que você queira saber mais, por exemplo, quando a gente vai ler hoje os descendentes de Rubem, Gade, metade da tribo de Manassés, depois Levi, por exemplo, os levíticos, né? Se vocês quiserem saber mais sobre, por exemplo, a tribo de Levi, que foi escolhida para o sacerdócio, né? Que significa o quê? Uma pureza muito além do que a gente imagina, eles foram instruídos, por quê? Porque eles lidam diretamente com Deus, o que nos mostra, né, que Jesus nos lavar com o seu sangue é a única solução para os nossos problemas, a única solução para os nossos pecados, a única solução para aquilo que nós necessitamos, né? Estou gravando assim, mano. Então, obrigada por lembrar. Então, é, caso tenham, caso queiram, caso vocês, né, busquem, busquem. Então, vamos lá, vamos fazer o início da nossa leitura. Então, Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos. A gente sempre inicia a nossa oração com obrigado, porque como é que nós não podemos, né, Pai, sermos gratos a Ti, a gente poder simplesmente abrir a Bíblia na internet, nas nossas próprias mãos, se for a Bíblia física, ou nas nossas mãos, se for uma Bíblia no celular, ou se for só pela tela mesmo que a gente compartilha aqui. Obrigada. Então, não tem como iniciar essa leitura, esse momento de comunhão, sem te agradecer, porque é como se nós estivéssemos achando que o poder é nosso de fazer isso. E não é. Não é. Convite de podermos entrar na sua vida, na sua palavra, na sua história, vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Então a gente agradece porque o nosso espírito está sendo alimentado nesse momento. A gente agradece porque nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. Independente se a gente entende todos os nomes, independente se nós estamos aprendendo, independente se nós estamos é, presentes aqui ou vendo na live ou depois na gravação, ou se nós estamos. Não importa, Senhor. O importante é a comunhão contigo. E a gente pede para que tudo aquilo que é necessário na edificação da nossa fé seja nos mostrado. Na edificação da nossa vida espiritual que o Senhor nos mostra. Então, a gente agradece e entregamos nas suas mãos, não somente a nossa fé, mas a nossa leitura, para que teu Espírito possa nos revelar aquilo que está escondido aos nossos olhos. E que a gente possa ser obediente, assim como o Provérbios nos diz, a glória dos reis é pesquisar, a glória dos reis é ir a fundo, é procurar, é buscar aquilo que também é a sua glória de não revelar, né? Não aqueles que o Senhor não revela, como diz a palavra, o Senhor não vai revelar de qualquer maneira, mas aquilo que o Senhor gosta de ver as pessoas interessadas em ti, porque aí sim é uma amizade sincera, aí sim é um relacionamento sincero, aí sim é um amor puro, no qual a gente quer te conhecer mais, nós queremos nos aprofundar mais. Então, agradecemos sempre. E obrigada também por te livrarmos dos males, sempre, né?
que apesar de altos e baixos que o Senhor nos permite passar na nossa vida, sempre tem um propósito de nos moldar, sempre tem um propósito de edificar a nossa fé, sempre tem um propósito para que a gente possa te servir melhor e sermos melhores. Então, a gente agradece, Pai, para a honra e a glória do seu nome. Essa live é dedicada a ti, Jesus. Essa live ela é completamente é, nossa, dedicada. Mas eu ia falar essa palavra que eu acabei de esquecer. Ela é dedicada, vai ter a palavra por agora. E que o Senhor receba todo o seu coração, de toda nossa vontade, esse momento sagrado de estarmos aqui como igreja. Obrigada, consagrada. Obrigada. Ela é consagrada a ti. Então vamos lá, em nome de Jesus, amém. Estes são os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. De fato, ele era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, os seus direitos de primogênito foram dados aos filhos de José. Vocês lembram isso, né? Jacó, quando ele fala primogênito de Israel, ele está falando Jacó, que não é Israel, Israel, é Jacó. Então, ele foi o primogênito de Jacó. Então, de fato, ele era primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, os seus direitos de primogênito foram dados aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primogênito. Embora Judá tenha sido o mais poderoso dos seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho primogênito foram dados a José. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Cari. Estes foram os descendentes de Joel, cujo filho foi Semaías. O filho deste foi Gog. E o filho deste foi Simei. E o filho deste foi Mica. E o filho deste foi Reaías. E o filho deste foi Baal. E o filho deste foi Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Então, nesse momento aqui, a gente acabou de ler, basicamente, né? Então, olha só. Foi Semeías, foi Gog, foi Simei, foi Mica, foi Reaías, e foi Baal, foi Bera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Então, nós estamos vendo, Bera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme os registros genealógicos. Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste, ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles, toda a região a leste do Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcar. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã, o segundo. Os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias. Micael, Mesulon, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Éber. Ao todo, 7. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade, e trineto de Micael, que foi filho de Jesisai, neto de Jado, bisneto de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade e Bazã e nos seus povoados e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos estes entraram nos registros genealógicos durante o reinado de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés
tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos, Getur, Náfis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos. Então, olha como eles ganharam. Clamaram a Deus. As suas batalhas também serão vencidas clamando a Deus. Tá, mas eu clamei a Deus e a batalha não foi vencida. É o que você acha na sua percepção. É o que você acha que deveria ter sido vitória ou derrota. Mas com Deus não tem derrota. Não existe a possibilidade da gente dizer que nós perdemos uma batalha. Não existe a gente dizer, por exemplo, não, aquela batalha com certeza eu perdi. Eu chamei Deus, eu clamei Deus, mas nós perdemos. Não existe. Chega a ser profano falar uma coisa dessa. Então, não existe você chamar Deus para uma batalha e você perder. Perde se a gente não chama. Porque daí a gente fica como é que diz? É, ao aleatório da vida, né? Ou o que as pessoas chamam de sorte. Que acho que é pior do que tudo é acreditar em sorte para não ser cristão, porque parece que Deus não tem controle de nada na sua vida, que está dado a sorte. Vamos ver se tem sorte, né? Então, se você realmente tem uma entrega íntegra ao Senhor, se você acha que você é, entende que as suas batalhas, elas não são somente físicas, mas espirituais, porque as suas batalhas físicas vão mexer no seu humor. As suas batalhas físicas, né, mundanas, digamos assim, elas vão mexer nas suas emoções. As suas batalhas físicas, elas vão mexer nos seus bens materiais. As suas batalhas físicas, elas importam para o Senhor. Quando é espiritual, ainda mais. Então, não há motivo da gente, por exemplo, crer que, mas isso é muito pequeno para falar para Deus. Deus está muito ocupado com outras coisas para poder me falar, me ouvir nisso. Não, mas isso aqui Deus não vai. Não existe. Então, clamem a Deus em todos os momentos, todas as suas batalhas, tudo na sua vida. Porque só assim a gente consegue passar pelos altos e baixos da nossa vida, tendo a certeza de que nós ganhamos. Não, mas não foi o resultado mas eu ganhei, porque ali tem alguma coisa que Deus está mostrando, tem alguma porta que Deus está fechando, tem alguma coisa que Deus quer me moldar, me preparar, me fazer vencer. Porque como é que você vai achar que vai te derrotar? Ou vai fazer você ser derrotado para que não existe. Agora, o que pode acontecer é Deus te permitir passar por algum deserto que nós chamaríamos de perda, digamos assim, né? Para que a gente veja a vitória dos nossos olhos ali na frente. Mas Deus sempre ganha. Inclusive, Deus já ganhou. Apocalipse é Deus ganhando essa batalha. Inclusive, na cruz, Jesus já ganhou também essa batalha espiritual. Então, não tem como se perder, não existe. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um Deus que não perde. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um nome para clamar. Você chamar a Cristo e saber que ele não vai perder. Qualquer coisa que você chamar na sua vida, qualquer dificuldade que você tiver na sua vida, como é que pode ser dividir com ele essa sociedade e ele perder? Não tem como. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa aprender a fazer? Ou entrar numa rotina de fazer? Chamar a Deus para tudo na sua vida, quando você abrir os seus olhos de manhã, ou à tarde, ou à noite, independente, a hora que você acordar. Acordou, Senhor, meu dia é seu, minhas batalhas são suas. E aí você chama ele em todos os momentos. Ah, tá, mas durante o dia teve uma outra coisa que aconteceu, mas eu já tinha entregue o dia a Deus mesmo, então seja específico. Chame de novo, Senhor, durante todo o dia aconteceu isso, e nesse momento eu estou passando por algo que está como é que eu vou dizer, desafiando. Está desafiando a minha fé, está desafiando. E o que você faz? Clama a Deus. Porque aqui está escrito que Deus os ajudou. E ele vai ajudar. Mesmo quando ele quiser que você aprenda com algo, ele vai te ajudar, porque o seu pensamento vai mudar em relação ao ponto de vista que você tem naquela situação específica. Ele vai sempre ajudar, vai sempre ganhar. Entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos.
Deus os atendeu porque confiaram nele. Olha aqui, ó. Olha a coisa maravilhosa, ó. Tem um ponto final aqui, né? E aqui tem uma frase sozinha, só ela. E um ponto final nela também, que não é vírgula, não tem a ver com outro versículo. Não, 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 não. Que tem a ver com Deus. Quem é Deus? Quem é o seu Pai? Quem de fato é o Criador? Só que não tem a ver especificamente com batalha, com Nodab, Nafis, Getura, Garenos, não. Aqui tem a ver com clamar a Deus e Deus atender porque confiaram nele. Isso é quem Deus é. Esse é o seu Pai. Esse é aquele que você serve. É confiar nele. Bate com o que Jesus falou lá na frente, que se você crer de todo o seu coração, será dado. Se você não tiver dúvida do tamanho, se você não tiver nenhuma dúvida, se você pedir e não duvidar, creia que lhe será dado. Isso que bate exatamente com o que Jesus fala lá no Novo Testamento, anos e anos e milênios e séculos depois. Sim, porque é Deus, é o mesmo, é a mesma fonte. É a fonte do Espírito Santo, é a fonte de Cristo. Deus em Pai, Deus em Filho, Deus em Espírito Santo. Então a fonte é a mesma, da qual você ora, da qual Getur, Nafis, Nodab, todos eles clamaram. É a mesma fonte. Então é o mesmo Deus. E se ele atendeu porque eles confiaram nele, ele vai te atender porque você confia nele também. E confiar nele, gente, não significa, mas então eu não posso ficar ansioso, então eu não posso ter medo, então eu não posso. Somos seres humanos. E faz parte de nós estarmos conectados com as nossas emoções a ponto de que podemos nos sentir amedrontados por algo, podemos nos sentir ansiosos por algo. Agora, se você se humilha na frente de Deus e diz, Senhor, estou com medo, estou ansioso, estou ansiosa, estou com raiva, estou com inveja, estou com ciúme, estou com ódio, o que quer que seja. Não tenha vergonha, porque Deus já sabe, Deus te conhece. Então, quando você se humilha na frente dele, você clama a ele que seja para ganhar uma batalha sua, para edificar a sua personalidade, o seu caráter, as suas atitudes, as suas ações. Ele vai entender por quê? Porque você confiou no seu pai de que ele faria por você. E aquilo que você achar que você não ganhou, que não isso, que não aquilo, acredite que o seu pai também te fez ganhar. Porque lá na frente você vai perder. Então ele sabe da porta fechada, ele sabe da porta aberta, ele sabe dos seus altos e baixos, ele sabe dos seus pensamentos nossos, né? Ele sabe de tudo. Então por que esconder? Por que excluir ele dessa nossa, como é que diz, cartela como é que fala? De atitudes, ou de pensamentos, ou de. Não, chame ele. Fique completamente nu mesmo na sua vida espiritual, assim como Adão e Eva eram. Adão e Eva eram nus porque não tinham por que ter vergonha. Não tinham por que eles se sentirem envergonhados. Então, é para você se despir mesmo na sua vida espiritual e você confiar nele dessa forma. Você não tem nada. Olha, imagina o que era para Adão e Eva andar, sem imaginar que eles estavam nus, sem imaginar que aquilo seria um motivo de vergonha, sem nada, porque não tinha vergonha na época, não tinha nada. Era um amor puro, era uma fidelidade pura, era uma lealdade com Deus pura. Então, assim, a nossa vida também, confiar nele é tirar todos esses traumas, mas e se? Não, mas talvez. Não, mas é impossível. Não, mas é difícil. Não, mas vai levar tempo. Mas isso tudo te aprisiona a ponto de você não confiar 100% que Deus te atenderia. Ou que Deus vai poder te atender. A Bíblia ela é muito clara nisso. Todos aqueles que não confiaram no Senhor se deram mal. Por que não confiar? Quando as pessoas falam, mas Deus não existe, porque se existem todos aqueles que confiaram em todas as instruções de Deus se deram bem. Eu não conheço nenhuma passagem na Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, eu não conheço uma vez que Deus tenha colocado alguém numa furada.
Eu conheço Deus permitindo coisas acontecerem que nós julgaríamos furada, vamos dizer, sei lá, Daniel dentro de uma cova com os leões. Eu vejo Deus permitindo algumas coisas. Agora, furada, ele saiu de lá intacto. A Bíblia diz que um fio de seu cabelo não foi tocado. Então, confiar em Deus é se despir de tudo isso que a gente tem carregado a nossa vida inteira. Mas é difícil, tá tarde, tá difícil, vai ser impossível, não dá tempo, não vai dar certo. E quando não der o que você acha, é saber, não, pera. Confio nele. Aí as coisas ao seu externo vão começar a te oprimir, vão começar a te deixar pressionado, e você vai ficar ansioso, e você é o diabo brincando com você, com a sua fé. Tá vendo? Você não podia ter confiado em Deus, olha aí o que aconteceu. Se tivesse confiado em Deus, você acha que se você tivesse Deus do seu lado mesmo, isso teria acontecido? Essa oportunidade teria sido negada, essa pessoa teria feito isso, aquilo teria acontecido. É isso que ele faz, ele põe assim na nossa cabeça. Ele usa o externo, o caos externo, para a gente trazer o caos interno, para dentro. Então, repita em voz alta. Quando você se sentir ansioso, com medo, quando você se sentir o que quer que seja, repita: eu confio em Deus. Repita em voz alta, que é para ele ouvir, para os exércitos dele ouvirem, para você mesmo ouvir, os seus ouvidos absorverem aquilo ali e realmente isso entrar na sua vida, no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Repita: Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Repita. Ele odeia quando a gente vai para a palavra de Deus. O diabo odeia. O que que Jesus fez? Nos 40 dias e 40 noites de tentação. O que que Jesus fez? Ele dava a palavra de Deus como resposta para absolutamente tudo. O diabo podia perguntar: você não está com fome? Ele dizia: olha, estou até com fome sim, mas olha, está escrito na Bíblia. Não, ele era direto, ele não tinha conversa, era está escrito, está escrito, está escrito. Era assim que Jesus fez. E nós também temos que fazer assim. Seu dia vai ser difícil, está escrito. Seu dia vai ser não sei o quê, está escrito. Olha, isso aqui vai ser impossível de resolver, está escrito. Sempre lute contra isso. E isso vale para tudo na sua vida. E sempre esteja em oração por você mesmo também, pela sua fé, pela sua proteção, pelos outros que você conhece também. Orar pelos outros, então, muito importante. Então Deus os atendeu porque confiaram nele. Não foi porque eles eram fortes. Não foi porque eles tinham Deus do lado deles. Porque Deus estava do lado dos israelitas desde sempre, mas não é porque está do lado. Está do lado e acessar a pessoa é diferente. Você pode estar com a pessoa do seu lado, mas se sentir sozinho, mesma coisa, mesma coisa. Então, é porque confiaram nele. Busque sobre o conceito de confiar. Mas eu acho que eu confio, Thay. Não, eu confio 100%. Aí a primeira coisa que acontece na sua vida, você já derrama em lágrimas, tá com medo, tá desesperado, não sabe o que fazer. Você confia. Mesmo quando a gente vê, por exemplo, Jesus Cristo ah, suando sangue, a gente acha que ele estava morrendo de medo, ou ansioso, ou desesperado. O que que ele fez, Senhor? Livra-me desse cálice, se for da sua vontade. E Deus diz, é da vontade dele que ele faça. Ele não pode tirar o cálice, porque ele está salvando a gente. Aí o que que Jesus faz depois disso? Confia nele, tá tudo certo. Depois não, sempre confiou, mas eu digo depois da oração, né? Mas você acha que é o quê? Para Jesus Cristo, porque todo mundo fala, não, mas é que Jesus veio como homem, então ele sentiu fome, né? As pessoas não entendem às vezes que é espiritual tudo, até a vinda de Cristo. Quando as pessoas falam assim, não, Jesus era um homem, ele teve fome, por isso que ele come. Não, Jesus teve sono, por isso que ele dorme. Não, você acha mesmo que é por isso? Por que que Deus não deixou escrito então? Então Jesus escovou o dente. Então Jesus prendeu o cabelo. Então Jesus tomou um banho. Então Jesus. Por que que ele não deixou isso? Porque é espiritual.
É mostrar pra gente que no caos ele dormia. É mostrar pra gente, no barco ele dormindo. Tem pessoas que falam, porque ele estava cansado. É mesmo. E logo depois do versículo que diz que ele está dormindo, o que acontece? Um ensinamento. Quando Jesus fala que tem fome, é para quê? Para vir um milagre depois. Quando Jesus diz que é para orar, o que acontece depois? É sempre para nos ensinar algo. Então não é para, não, mas ele era homem. Esse é um entendimento muito humano do que foi a vinda de Cristo para cá. É um entendimento muito humano. Imaginar que Cristo dormia só porque estava cansado. Disse que estava com fome uma vez. Disse que estava com fome uma vez. E depois acontece um milagre. É só a gente ler o depois. Deus sempre deixa um antes ou um depois, antes de acontecer alguma coisa. Digamos assim, no começo vai ter um versículo que vai explicar o porquê, aí tem um versículo que a gente vai estar lendo, ou depois vai ter um versículo que vai explicar o porquê. Alguma coisa sempre vai acontecer depois de algo importante. Se fosse para ser banal, se fosse para ser algo, não, mas é porque senão, então por que que não diz? E Jesus Cristo, cansado de andar, 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 andar pelo deserto para não fazer nada. Aí você fala, não, pai, mas a gente vê o momento que eles se cansam, que eles param lá, né, no deserto, nas montanhas e tudo mais. E Jesus faz o que depois? Depois que ele para descansar, ele fala que para eles pararem, para descansarem. Aí o que que faz? Tem uma multidão, Jesus faz o quê? Multiplica pães. Jesus faz o quê? Multiplica peixe. Então, vai estar sempre acompanhado de um milagre. Não acreditem nessas narrativas de, Jesus dormiu porque ele veio como homem. Jesus dormiu porque ele veio. É, não, não, não é. Então, essas explicações teológicas é para que a gente possa, não, mas ele também, ele também, ele também. Sempre é espiritual. Sempre tem um entendimento espiritual depois. O que que é da nossa conta saber se Jesus dormiu ou não? O que que é da nossa conta imaginar se Jesus escovou o dente ou não? Agora, é da nossa conta ver que dentro de um barco, onde uma tempestade começou a acontecer, ele estava dormindo para que Pedro e os apóstolos acordassem ele com medo e ele e Jesus Cristo dissesse para eles: que pouca fé você tem. Tem muitas explicações por trás disso que a gente vai, obviamente, ler mais lá na frente, mas nunca é como é que diz? Como eu posso explicar isso? Humanamente a gente vai ver as coisas. Então aqui a gente está vendo muito claro. Deus atendeu porque confiou, ponto. E confiar vai muito além, entender vai muito além do que a gente acha que é hoje. É se despir mesmo para Deus. Então, tomaram os agarenos um rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Vê se aqui em cima está escrito que a batalha era de Deus. Não estava, não. Não estava. Aí depois, eles clamaram a Deus. Eu já não estou achando mais aqui, gente. É, aqui. Clamaram a Deus que os ajudou. E Deus só ajudou porque eles confiaram nele. E aí, depois que eles entregaram a Deus, a batalha foi de Deus. E eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o Monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, a gente vai ler sobre Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, porém, infiéis para com o Deus nossos antepassados não é Jeremias. Ou deve ser Jeremias, esse aqui eu não sei especificamente, preciso pesquisar para saber. Mas foram todos homens famosos. Não, não é. Que é soldado valente, não tem nada a ver. Jeremias não é soldado.
Foram, porém, infiéis para com o Senhor Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante dele. Por isso, o Deus de Israel despertou o ânimo de Pul, que é Pileser, desculpa, e rei da Assíria, para que levasse as tribos de Ruben e de Gade a metade da tribo de Manassés para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E estes foram os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Esses são os filhos que nós conhecemos de Êxodo, Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão, Nadab, veja, eles são da tribo de Levi, eles são da tribo sacerdotal. Ok? Estes foram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Emaás, Emaás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadak, Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Uma coisa muito importante para a gente ver aqui. Primeiro, os nomes repetidos. É igualzinho hoje em dia, como a gente sempre fala, a Bíblia ela é sempre atualizada. É igual hoje. Quantas Marias existem? Quantos José existem? Quantos Pedros existem? Então, era a mesma coisa. Então, olha que coisa maravilhosa que Deus nos revela. Veja bem. Jeozadak foi levado prisioneiro quando? Quem? Por meio de quem? Então, quando as pessoas falam assim, mas Nabucodonosor que fez, Nabucodonosor que levou, Nabucodonosor, gente, nada acontece na vida sem que o Senhor permita. Nada, nada, nada. Ué, mas o Senhor não podia levar por conta própria? Não, porque ele não está como homem. Ele usa pessoas para o seu propósito. E você é uma delas. Eu sou uma delas. Então, olha o que ele fez. Quem foi levado para o exílio por meio de Nabucodonosor, foi pela autorização do Senhor. Então, tudo na sua vida vai ser sempre autorizado ao Senhor. Alguém na sua vida que vai aparecer, que vai te falar uma palavra boa, que vai te ajudar, que vai abrir portas, que vai enviado pelo Senhor. Alguém que vai te abrir os olhos contra algo que você não deve fazer, porque aquilo vai te afastar de Deus, enviado pelo Senhor. Então, Judá e Jerusalém não perderam essa batalha, essa guerra contra esse exílio, contra esse momento de pavor, de tensão. Não, o Senhor enviou por meio de Nabucodonosor. E estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Gerson, Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, pai de Jaate, pai de Zima, pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, pai de Jeaterai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, pai de Corá, pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, pai de Saul. E os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. Os descendentes de Aimote foram Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, pai de Samuel. Alguma coisa aqui? A maioria dos manuscritos não traz Aimote e Eucana. Pai de Eucana, pai de Samuel. O texto não traz essa linha. Vamos nos Septuaginta, tá? Essa linha específica. Mas aqui ela já explica porque ela repete os nomes de Aimote e Eucana está por aqui. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e Abias, o segundo.
Os descendentes de Merari foram Mali, pai de Libni, pai de Simei, pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, pai de Asaías. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor depois que a arca foi levada para lá. Eles ministravam o louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Aquelas pessoas que dizem que, mas as igrejas de hoje só fazem cantar, as igrejas de não sei o quê, isso aqui é bíblico, viu? Ministravam o louvor diante do tabernáculo. Obviamente, hoje a gente não tem tabernáculo, porque todos nós somos o tabernáculo do Senhor, onde as leis deles estão dentro de nós, dele, né, está dentro de nós, onde o amor, a obediência, o temor, está tudo dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, quando a gente está louvando o Senhor, né, Salmos principalmente, ele é o livro de músicas, todos, não todos, mas alguns salmos, a maioria dos salmos, digamos, né, quase todos, eles são cânticos a Deus, eles são, né? E Davi era o rei disso, que além de tocar harpa e tudo mais, Davi dançava. Então, essa coisa da gente se alegrar com louvores, isso é bíblico. Tem pessoas que repudiam, tem pessoas que falam, não, porque não tem que ter música, ou então eles ficam pulando como doidos e não sei o quê. Ninguém entende que as pessoas que falam isso, elas não entendem o poder do Espírito Santo e o ânimo que vem dele, porque um dos atributos do Espírito Santo é o ânimo. Então, quando a gente vê alguém criticando alguém, é bíblico. Quando alguém criticar alguém que dança na igreja, obviamente com todo respeito, né? Dança na igreja, os louvores, só falar, vocês não lembram de Davi, não? Dançando quando ganhou a guerra, entrando, que a mulher dele, inclusive, foi contra, falou, que coisa horrorosa, você dançando na frente de todos. E ele dizia: é pelo Senhor, eu vou dançar e mais, mais ainda. Então eles ministravam louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Exerciam suas funções de acordo com o que lhe fora dado. Estes são os que ministravam com os seus filhos. Entre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, desculpa, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Azir, filho de Ebiaf, filho de Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asdar, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etnã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Musi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, filho de Deus, do templo de Deus, templo de Deus. Arão e os seus descendentes eram os que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, ou do lugar do sacrifício totalmente queimado, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de expiação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão. Seu filho Eleazar, pai de Finéias, pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, pai de Zerarias, pai de Meraiote, pai de Amarias, pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas, para nelas habitar. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi dada Hebrom, em Judá, com as suas pastagens ao redor. Contudo, os campos e os povoados ao redor da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades de refúgio:
Hebron, Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Asdã, Jutá e Bet-Semes, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Benjamim, receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com as suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, Aser e Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, que ficava em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteados 12 cidades da tribo de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas nos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim, também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio dos montes de Efraim e Gézer; Jocmeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon, com as suas respectivas pastagens. Da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com as suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã e Bazã, e também Astarote, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Aser, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com as suas respectivas também pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono, com as suas respectivas pastagens. Desculpa. Da tribo de Ruben, que ficava do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, receberam Bezer nos desertos Jaza, Quedemote e Mefaate, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade Maanim, Esbom e Jazer, com as suas respectivas pastagens. Então, hoje finalizamos capítulos 5 e 6. Amanhã a gente vai ler 7 e 8. E a gente vai continuar nas tribos. Vai ter uma tribo específica que a gente vai falar sobre ela, ela não está por aqui. E estar, por exemplo, em Apocalipse, que tem um motivo e uma profecia terrível para essa tribo, que foi a tribo com a qual ela inseriu a idolatria a Israel. Enfim, então hoje nós finalizamos a nossa live aqui. Obrigada pela sua sempre presença, seu amor, seu cuidado, tudo absolutamente em estar aqui, né? Fico muito feliz sempre. Só tenho que agradecer, tá bom? Então, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um beijo e até amanhã.